Bom, boa tarde para todos. É um prazer recebê-los na minha terra. Na verdade, que eu falo isso que parece que o pessoal é de fora, né? Na verdade, o pessoal que está me recebendo de volta na terra. Eu hoje resido em São Paulo, mas sou gaúcho, família aqui. Bom ver os amigos também. Não está funcionando, não, gente. Agora foi. Meu nome é Leandro Wolff, sou engenheiro de aplicação na Sigflux. A Sigflux é uma empresa que tem o propósito de cuidar da saúde das pessoas, né, por meio da qualidade do ar interior. Então é uma empresa, é um fabricante de ventiladores que fabrica ventiladores para ar livre, tanto para insuflamento, com filtragem, como para exaustão. A evolução da empresa, uma empresa nascida em 92, né, bairro Ipiranga, em São Paulo, se mudou para Araquari, onde está até hoje, ao lado de Joinville. Hoje está com 5 mil metros quadrados de área construída e com um projeto de aniversário agora em 2 anos, vai transformar em 10 mil metros quadrados de área construída. Aqui nessa foto dá para ver um pouco do terreno que a empresa adquiriu, né? Então, essa parte de trás está desatualizada, esses balcões já estão indo até as árvores, né? Essa parte de trás, essa parte foi destruída para levantar um novo prédio, e aqui também vai ter a nova fábrica ao lado. Aqui um pouco das linhas de produção, a nossa fábrica dentro da fábrica, a Sigflux hoje fabrica os tubos semi-rígidos e flexíveis que ela vende, né? Um pouco do nosso showroom, nossa engenharia, onde levantamos nos túneis aqui as curvas dos ventiladores. A Sigflux é uma multinacional brasileira que fabrica todos os equipamentos aqui, inclusive os que importa, né, e que exporta. A gente acaba em Joinville só não tendo autonomia de alguma coisa, que eu acredito que todos os fabricantes têm esse problema, né? Motor. Então, hoje o motor trifásico praticamente a WEG fornece para quase todos os fabricantes. Então hoje nós temos o centro logístico e montagem nos Estados Unidos, em Miami, recentemente inaugurado o centro logístico no Paraguai, já está em negociações o centro logístico em São Paulo. Também temos aqui a minha casa, que é o escritório em Santa Maria, em São Paulo, além do Parque Fabril, né, em Araquari. Sigflux frequenta e apoia e é associada das principais associações do Brasil, do ramo do HVAC, né? E também tem algumas certificações nacionais e internacionais para poder movimentar seus equipamentos a nível internacional. Aqui um pouco do line-up da empresa, né, desde 2005, onde começou a nova era de microexaustores redondos, né, de banheiro. Sigflux tem uma característica de todos os anos de Febrava lançar uma carga muito alta de equipamentos novos. Desculpa, Mário, eu sei que no Mercofrio também tem que lançar, a gente sempre traz um novo. Mas realmente Febrava é um ano. Esse ano vão ser mais de 22 equipamentos novos lançados. Então, espero no que está sendo considerada a maior Febrava de todos os tempos, né? Então, espero todos lá tomar um chopinho. Começando um pouco do que a gente veio falar aqui, né? É uma frase que eu coloco sempre nas palestras de qualidade do ar e para os meus alunos também. E eu coloco para os alunos toda a aula, para ver se eles estão se preocupando com isso aqui, né? Se fazer a pergunta, se eles se preocupa com a qualidade do ar que a gente está respirando em relação com a água que a gente bebe. Se eu propor uma qualidade do ar para vocês aqui, dizer que está limpa, vocês podem acreditar que está limpa, né? Não estão usando. Eu não achei ainda, a não ser que esses difusores aqui estejam fazendo exaustão também, mas pelo que eu senti embaixo é só insuflamento. Nós temos aqui a renovação de ar pela porta. Mas se eu colocar aqui uma água suja aqui e dizer que é uma água que é um chá, vocês não vão beber, porque vocês estão enxergando. Ó, o Mário tem dispositivo, está aqui daqui de dentro, Mário. Estamos aqui em 1214 ppm. Pela norma antiga da Anvisa RE09, que era 1000 ppm, a gente estaria fora. Pela norma nova, NBR 17037, nós estamos dentro. Pegar uns 400, né, da rua, 450 da rua, 500, né, nós estamos na beira de BR.
somar com os 700 que ela não fala que a gente tem que ter além da rua, a gente está em 1.100, 1.050. Mas a gente já está em 1.250, né? Então um pouquinho mais. Eu espero que ninguém durma na palestra, por favor. Isso aqui também eu costumo falar muito, né, o triângulo dos P's, né? Onde a renovação diária e a qualidade do ar importa realmente, né? Então, a gente fala só em escritório, pessoas, mas a gente está lá do lado, né? A gente não tem que ter renovação, secagem, movimentação no silo, né? Ou controle de bactérias em ambientes de estufa, né? Fábricas, né? Injetoras, tanto em cervejarias, máquinas de remédio, envase de remédio, tem que ter controle de pressão, controle de exaustão, controle do meu ar. Então, a renovação diária e a qualidade está em todos os cantos que a gente possa imaginar. Justo, a gente não se preocupa com o ar que a gente respira. Isso aqui também são cases, né, do que a gente pode entender nessa história do que a gente não se preocupa, né? A gente respira e bebe água. Mas água, né, a gente tem essa mania de 2 litros de água. Uma pessoa normal que está em repouso, eu normalmente, pela minha altura e peso, 10 litros de ar dia que a gente respira. A pessoa em repouso, né? Mas não, isso aí eu não bebo. Álcool não. É que dizem que a cerveja faz bem para a saúde, a Coca-Cola faz mal, mas eu não consegui fazer essa virada de chave. Média de 10 mil litros de ar por dia, uma pessoa em repouso, quem faz academia, quem corre, quem está instalando lá em cima, lá, né, do prédio, do RF, um split, enfim, pendurado, fazendo rapel ou instalando de uma forma normal, respira muito mais. E aqui a Organização Mundial da Saúde fala em 5 minutos sem ar. Cara, eu tentei ficar 2 minutos sem respirar. Não fico. Isso aqui é mergulhador. Não sei se alguém já tentou ficar sem respirar alguma vez, assim, contou no relógio. 5 minutos é muita coisa. Então, se eu consigo ficar 5, vamos botar 3 aí, né? 3 minutos sem respirar. E eu respiro em média de 10 mil litros de ar por dia. E lá, eu posso ficar 3 dias sem nada, mas a água que eu estou enxergando, eu não bebo. Quem que parou de tomar água depois da enchente? Quem foi atingido pela enchente? Quem toma água da torneira? Difícil, né? Depois, pelo menos naqueles próximos meses, né? Depois, o pessoal parou de tomar, porque achava que a água, algumas casas, né? Eu tenho essa casa da minha mãe que foi atingida, então algumas casas ainda vêm com a água meio barrosa ainda. Mas o ar, a gente não se preocupa. Eu, depois que eu comecei a trabalhar com HVAC, eu entro em todo restaurante e começo a olhar para ver se os ar-condicionados estão limpos. Ou se o difusor está com algum efeito quando ali, ó, que mostra se está preto na volta do difusor. Isso quer dizer, né, Mário, que no duto, a rede de dutos está suja, né? Eu trabalhava numa empresa que, vou falar o nome na RBS. Vou falar. Né? Demitido, eu vou falar. Eu trabalhava numa RBS, eu era gestor de manutenção e a gente contratava uma empresa para fazer limpeza de dutos, que não é a do Mário. E eles limpavam, não é do Mário. Eles limpavam os dutos, ao menos diziam que limpavam os dutos. E o difusor lá era branco em volta. Passava 1 semana e meia, 2 semanas, o difusor já estava preto de novo. Ou seja, eles lavavam o teto de gesso, às vezes até repintavam, limpavam o difusor, tiravam, mas os dutos eles não lavavam. Ficava de boa. O cara que fiscalizava, acho que devia ganhar por fora e passava. Mas não adianta, o efeito quando sempre entrega. Se está sujo, uma hora vai começar a ficar sujo na volta. Enfim, vamos falar um pouco de normas aqui, né, do que a gente tem hoje para renovação de ar. Uma renovação de ar simples. Importante, tá? Para quem faz projeto e quem faz projeto para instalações ou que acompanha isso. E é um negócio que, vou aproveitar o Mário Alexandre que ele está aqui. Todas as normas no Brasil, todas, estou afirmando e eu sei que você vai concordar comigo, elas só falam em cálculo de renovação de ar.
14.180, 14.518, todas essas de renovação de ar, elas só falam no cálculo de vazão. E alguns projetistas acabam enviando, eu vou falar como agora como fabricante, acabam enviando o projeto, às vezes apenas com a vazão. Eles estipulam uma perda de carga lá, qualquer, né? E a gente tem que adivinhar. Será que não seria hora de a gente fazer alguma norma, fazer alguma, não sei se o treinamento das Brave, né? Começar a multiplicar isso via Brasil, para o pessoal entender que não é só a vazão, né, que se deve calcular num projeto, né? Não é só. Um ventilador é formado de uma curva de sistema, que envolve a vazão e a pressão para ele trabalhar. Então, é só uma cutucada no Alexandre, que é o cara aqui responsável pelas normas hoje. É difícil, né? É difícil. Sim. Claro, claro. Mas convoco também os formadores, né, de alunos, né, Mário? As Brave lá, colocar cursos nesse sentido. Parabéns, eu gostaria que falasse. Professor, né? Foi meu professor também na parte de cozinha, obrigado. Então, passando aqui, RE09, né, da Vigilância Sanitária, da Anvisa, foi revogada, né, em julho de 2024, muito por causa que estava sendo lançada a revisão da 16401 e porque foi lançada a 17037, que na época, e ainda não teve a revisão, falava nesse cenário aqui, né, que mudou, né, em relação à resolução 09 para 17037. Algumas coisas interessantes mudaram, principalmente a questão de faixas de umidade e temperatura, velocidade do ar, o nível de CO2, concentração, né, um nível que também já tinha nas normas da ESHA, que é 700 ppm a mais do que a concentração externa, por isso que eu comentei que a do mar não estava tão longe, mas estava alta. E uma coisa que não tem aqui é como era calculada a renovação de ar em relação ao RE09. Não tem nessa norma o cálculo de vazão. Na RE09 a gente tinha 17 metros cúbicos por hora para pessoas transientes e 27 metros cúbicos por hora para pessoas físicas no espaço. E a 17037 ficou sem esse valor. Então ela não tem mais a parte de cálculo. Mas como é que eu faço se a RE09 continua, né? Alguns projetistas ainda utilizam o 27 metros cúbicos por hora, outros utilizam 7,5 litros por segundo, isso. Outros buscam, né, vou utilizar a RE09 ou a 16401, né, parte 3. Mas a gente também tem a portaria 3523, que apesar de ser de 98, ela tem peso de lei e ainda vale como projeto. Então eu posso utilizar 27 metros cúbicos por hora por pessoa para fazer a minha renovação de ar. Ao menos uma renovação de ar, um cálculo inicial, né, para a gente ter um valor de renovação de ar. Lembrando, ela é lei e ela ainda está valendo, ela não foi descontinuada. 16401, 2024, né, parte 3, que é de qualidade do ar interior. Amanhã nós vamos ter, na última palestra, uma discussão especial sobre 16401 com o mestre Mário Alexandre. Só lembrando aqui que essa norma que foi lançada em novembro de 24, ela foi, como é que fala a palavra? Cancelada, descontinuada. A parte 3 foi cancelada para ser usada para o anterior. Perfeito. Então foi cancelada, a palavra certa. Mas, uma coisa para quem faz ar-condicionado, né, fugindo um pouco do que a gente está falando aqui, a parte 1 e a parte 2 ainda estão valendo. Então, quem for fazer projeto, usa a parte 1 e a parte 2 da 24 e usa a parte 3 da 2008.
Então faz uma saladinha aí, viu? Eu não uso nada. Eu uso 7,5 litros por segundo que tu gosta de usar, né? O projeto é seu. Desculpa, amigo. Meu amigo. E o que está valendo hoje, né? A 16401, parte 3, 2008. Isso para a qualidade do ar, tá? Frisando que para a parte de ar-condicionado, luz, já é para usar atualizado. Como é que a gente faz essa norma, né? Nós temos aqui a vazão eficaz, né, em relação ao fator de pessoas vezes o número de pessoas, mais o fator de área vezes a minha área quadrada. Então, onde é que eu tiro esse fator? Da tabela 1 da norma, né? Então, aqui tem eu coloquei aqui só em vermelho, para fazer uma demonstração do quanto é importante a gente cuidar da aplicação. Eu falei para vocês ali que, como forma inicial, pode ser 27 metros por segundo por pessoa dentro do ambiente, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui no próximo cenário uma diferença. Que eu tenho uma sala de aulas com 30 alunos, 20 metros quadrados, pressão adotada 15 milímetros, meus dutos, difusores, grelhas, enfim, que eu for utilizar. Então, o fator da tabela retirado foi 6,3 e 0,8 para fator de área, né? Nível 2, que é o nível médio. Fiz a multiplicação em litros por segundo, passei para metro cúbico por hora, peguei o gráfico do FH, da SIGFlux, né, com filtragem G4MC, e coloquei aqui no meu sistema. Mais ou menos 815 milímetros eu vou ter um FH 200, e é assim que a gente seleciona um ventilador. Mas, se eu usar isso aqui, por exemplo, para uma academia, troquei lá para academia, eu vou trocar meu fator, em vez de ser um fator de 6,3, ele passou para 12,5 em relação às pessoas. E aqui baixou um pouco, mas esse fator aqui é primordial. Então, para vocês terem uma noção, a gente acabou indo para 1.378 metros cúbicos por hora. Mesma área quadrada, mesma quantidade de pessoas, o que mudou foi a minha atividade. Só mudando a atividade, eu praticamente dobrei a minha vazão. E aí eu venho aqui para os 15 de novo, né? E aí o FH muda, né? Foi para 315, mudou 2 números de equipamento. Então, às vezes, calcular só pelo 24, não utilizar alguns parâmetros, a gente cai no simplismo e acaba perdendo dinheiro ou perdendo eficiência no meu sistema, né? Porque se eu botar o menorzinho ali, não vai atender a academia. Claro que é melhor que esse menorzinho daqui do que ficar só embaixo do split, lá respirando a aguinha, e o split fica soltando quando está girando. Você sabe o que é aquela aguinha que o split fica girando? Quem é que sabe? Condensação? Condensação. Verdade. E o que tem dentro daquela condensação? Sujeira. Suor. Eu estou malhando, eu estou transpirando. Meu calor latente está viajando aí pelo espaço. Quem está puxando esse calor latente aí? Ar-condicionado. Bate na serpentina, se meu não é para respingar. Tá? Quando respinga é porque está podre, está entupido dreno, alguma coisa do tipo. Mas eu já vi gente parada na frente recebendo Jesus aqui na frente aqui para respirar, achando que aquela água é maravilhosa, não sei nem se estava tomando, mas acontece. E é o suor do colega ali, que ele estava que nojo. Tá? Bem, parte de filtragem, eu queria passar rápido aqui. Né? Os fabricantes de filtro ou de manta de filtro, né? Nós não somos fabricantes de filtro, mas a gente coloca filtros nos nossos equipamentos e os nossos filtros a gente compra manta de outro fornecedor. Mas os fabricantes de filtro, eles falam tem que ter uma velocidade de face abaixo de 3 metros por segundo. E meus projetos também têm que estar abaixo de 3 metros por segundo para ter uma eficiência do meu filtro, do grau de filtragem que ele foi calculado, que ele foi projetado e testado. Né? Então aqui tem algumas
alguns números, né, de perda de carga inicial, perda de carga inicial. Alguns fabricantes, como a Sigflux, ela atua no meio disso, né, atua na perda de carga média. Né. E é aqui que eu queria passar para vocês. Tá? Por que o gabinete tem essa distância? Por que o gabinete tem essa largura? Por que ele tem que ter uma estrutura dessa e não pode ser mais achatado? Ao menos não deve ser mais achatado. Tá? A gente tem uma coisa na lateral chamada efeito de sistema, que é a forma que esse ar vai entrar dentro do meu rotor. Né? Praticamente os rotores são centrífugos, seja Siroco, seja Load, seja Airfoil, eles são centrífugos. Então, por estudo, por norma, por conceito, eu tenho que ter a distância do diâmetro de rotor entre qualquer obstrução que tenha, ou seja, nesse caso do gabinete é a chapa. Então eu teria que ter aqui, se esse rotor aqui ele é um 277 praticamente, então eu tenho que ter 30 centímetros do lado de cada lado, para a gente não ter o efeito de sistema. Claro que se a empresa fabricante fizer um cálculo aqui de efeito de sistema e entender que eu vou ter um equipamento menor na largura, e eu vou descontar isso na minha curva do ventilador e no meu cálculo de vazão depois, está tudo certo. Ela assumiu que vai estar entregando no ventilador grande uma vazão muito baixa. Mas do contrário, ele tem que ter isso. Isso serve para quem faz pressurização em escadas também. Porque quando você faz pressurização em escadas, o meu gabinete, não o gabinete, mas a voluta do meu centrífugo, a minha entrada tem que ter da parede um tamanho de rotor. Se o meu rotor é 700 milímetros, eu tenho que ter 70 centímetros da parede. Se eu tenho redundância, como é muito em Santa Catarina, São Paulo eles dividem mais a vazão. Aqui no Sul acho que é só não sei quem faz pressurização aqui. Acho que no Sul aqui praticamente é só um equipamento, não preciso ter redundância de equipamento. Só quando ele é muito alto eu preciso ter renovação de ar. Ele é maior de 80 metros, eu acho, né? Pelo menos é na norma. Pela norma, né? Mas a Santa Catarina tem a IN, né? A IN 9 e a IN 10 que tem umas redundâncias que fazem o projeto ficar 3 vezes mais caro. Mas antes da NBR eles utilizam a IN do bombeiro, né? Por ordem, né? Eu tenho que primeiro consultar a minha cidade, né? Me corrija se eu estiver errado. Vai da minha cidade, né? O meu plano diretor lá, que é a minha cidade, manda. Depois vai o corpo de bombeiro, manda. Depois a NBR pode entrar como uma consulta desses dois. Aí depois disso é lei, né? Lei nacional. Mas a NBR tem peso consultivo e orientativo, né? E ela só vale como lei quando ela é colocada dentro da norma. Né? Por exemplo, os bombeiros, a IN, ela referencia a 14.580. 14.578. Que é de estação de fumaça para pressurização de escada. Está errado? Me corrige. Você vai corrigir, então vamos lá. Por favor. Já sai ajuste aí. Bota lá. Motor 277, então 277 é a largura dele, então a tua boa prática é 2 vezes L, porque tem a metade do lado de lá e metade do lado de cá. Verdade. É isso? Isso. É 2 vezes L, não L. Isso. Não. É que só para mostrar que ele tem que ter a lateral dele, tem que ter o diâmetro. Ele tem 2 laterais lá, também vai ter que ter os 277. Então metade do lado de lá e metade dele. 2 é. Não metade. Por quê? Porque é de cada lado. 2 desses. 2 desses. Eu tenho um diâmetro que é 277. Isso. A cota aqui é 277. A cota lá é 277. Então o meu gabinete é 277 vezes 2, mais a minha boca de descarga. Sim, então a prática é 2 vezes o diâmetro. Beleza. E o meu comprimento é justamente aqui para mim estabelecer a minha velocidade de face. Né? Então é preocupante quando se faz o projeto e se cola um porta-filtro aqui sem calcular essa velocidade de face.
Então, qual é a garantia que eu tenho? Você calculou essa distância aqui. O fabricante te deu, por exemplo, minha velocidade de descarga seria maior. 10 metros por segundo. Mas e a velocidade que está aqui, está entrando na aspiração? Eu tenho? É importante a gente saber. Porque isso aqui, se o meu filtro for aqui fora, quando eu boto uma caixa de filtros aqui, ele está jogando 10 metros por segundo aqui no filtro. E aí o que vai ser? Quando você tira o filtro, quando é um G4 branquinho, tem uma portinha preta assim no filtro e o resto do filtro está todo branco, que não foi utilizado. E passou só naquela velocidade. Eu teria que ter uma área maior aqui para o meu ar expandir para ter uma eficiência de filtragem do meu filtro. Gente, já está em 25. Mas esse aqui é só um contexto, tá? Então, por que eu tenho que ter os tamanhos de gabinete, tamanho de filtro, cuidar dessa velocidade de face para ter uma eficiência, tá? O software desse filtro já contempla isso. Depois a gente, não é o objetivo da palestra aqui, mas vocês podem me procurar depois, para a gente discutir mais essa situação. Aqui para mostrar em relação à velocidade e a questão de filtragem, que é o tipo de filtragem que eu estou utilizando, ela muda a perda de carga em relação à minha velocidade. Então, se eu tenho aqui 2,5, 3 metros por segundo, que o fabricante disse que projetou o filtro dele, se eu botar maior, minha perda de carga vai aumentando. Aquela tabela que eu mostrei anterior, essa perda de carga aqui é para velocidade 2,5. Se eu colocar 3, 4, 5, 6, aqui já foi embora essa perda de carga, porque eu não consigo mais usar essa tabela que o fabricante manda. Então, por isso que a perda de carga de um filtro, eu ouço muito falar assim, qual a perda de carga do filtro G4? 8 milímetros. Qual é a perda de carga do M5? 15. Do F8, 30. E do H14, 45. E do I-35, 46. Beleza, posso seguir isso se eu quiser. Mas qual é o risco de eu estar superdimensionando o meu equipamento ou subdimensionando o meu equipamento? Pode ser que eu coloque isso ali, dependendo da vazão, porque a perda de carga depende da vazão, porque depende da minha velocidade, A área vezes velocidade é vazão. Então, qual é a garantia que eu tenho que manter aqueles 8 milímetros de coluna d'água? Então, a gente tem que entender bem isso aqui também. Parte de velocidade também, região de ventilador. Isso aqui é uma curva de um rotor Sirocco. Então, a gente fala que ele tem uma zona de estabilidade. Eu não posso selecionar aqui, porque se eu botar uma linha, muitas vezes, em alguns lados da curva, ele vai passar 2 vezes pela mesma curva. E aí, esse aqui está bem bonitinho, tá? Mas normalmente, esse camelo aqui, ele sobe um pouquinho mais. E aí, ele pega o ponto, se eu botar 20 milímetros de coluna d'água, por exemplo, ele vai pegar aqui e vai pegar aqui também. Isso faz com que o meu equipamento fique em overload, que é ficar ciclando, desculpa o meu motor aí, mas é mais ou menos assim. Então sempre se coleta para selecionar. Quem faz selecionamento por catálogo, não coloca na zona de estabilidade. Curva do sistema do ventilador, seleciona para baixo, não para cima. 7256, norma de ambientes assistenciais de saúde. Maria Alexandre também especialista, ele fala um pouco amanhã. Vou falar a parte de equipamentos. O condicionador de ar não pode ser instalado diretamente no ambiente. Quem aqui já foi operado, já instalou? Agora eu vou pegar agora. Vamos ver quem aqui é sincero. Quem já instalou split em sala cirúrgica? Ninguém? Parabéns, professor. Parabéns. A minha terra é forte. A minha terra é. Não, gente, eu já fui, inclusive, operado em sala com split. Tá? Já fui, mas não pode. A janela tem. Não, a janela tem hoje. Nossos hospitais aqui tem todos, praticamente. Parte de ventilador. Opa, passou.
Parte de ventiladores, né? Aqui fala muito da filtragem, né? E de como a filtragem tem que controlar a sujidade de deterioração dos meus filtros, deterioração da minha correia, da minha polia. A gente fala muito em filtros na saída do equipamento, em vez de ter filtros anteriores, né? E botar o rotor na frente e ter filtros atrás, por causa disso. Então, pode ser que um pedaço da correia que esteja soltando vá para a minha linha de espaço médico, né? Então o filtro tem que estar sempre na saída do equipamento, de preferência. Parte aqui de pressões também, né? Muito utilizada. Aqui, nesse caso, sala cirúrgica, é só para entender sobre as ORs, né? As ORs é tudo que a gente discute com quem está pedindo o projeto. Eu preciso fazer o projeto, o Mário vai fazer o projeto, mas ele vai conversar com o pessoal do hospital a entender como é que é o hospital da volta. E se o Mário colocar um suflamento, a captação de ar, e ele não foi no local, não viu que ali do lado tinha um lixão, ele pode estar pegando esse ar do lixão e jogando para dentro da sala de cirurgia. Então a gente tem que entender de onde é que a gente está captando e onde é que está jogando. Ah não, mas eu capto da rua, tem muita árvore. Só que a exaustão da autoclave lá está do lado da renovação de ar também. Também não adianta. Então a gente também tem distâncias em norma para botar a exaustão e o insuflamento. Aqui só para dizer sobre questão de pressurização, né, e de escadas, controle. Essa parte aqui é um quarto de isolamento. Quem for na Febrava vai ver a maquete lá, né? Nós temos uma maquete para mostrar a nossa linha de sensores e ventiladores. Nós vamos ter uma maquete igual a essa aqui, que já foi apresentada no hospitalar. Aqui, eu boto como soluções agregadas. Isso aqui faz parte de um artigo que saiu na revista da Brava, sobre formas de a gente atender ambientes assistenciais de saúde de interior, que a gente tem menos custo de investimento, né? Que o cara não vai conseguir botar uma UTA, ou não vai conseguir colocar um fancolete hospitalar. Tem algumas formas nesse journal, artigo da Febrava, né? Da Brava, na verdade. Também posso repassar para vocês depois, se alguém quiser. Hoje, em algumas áreas de hospitais e clínicas, o pessoal tem usado Buster, porque se eu já tenho um fan coil ou um built-in dentro instalado, eu posso usar um equipamento para atender a nova norma, aquela PET que eu tenho uma filtragem G4F8, né, dentro de um quarto de exames, dentro de uma sala de amamentação, dentro de uma sala de retirada de sangue. E aqui a gente não está falando de sala cirúrgica, né, gente? Senão, se eu falar em sala cirúrgica aqui, eu estou entrando também naquela parte de colocar um built-in dentro da sala. Estou falando em salas, eu falo que é uma sala mais administrativa do hospital, né? Onde a norma fala para mim que eu tenho que ter filtragem G4F8. Quando eu passo para H14 ou ISO 35, já é outra conversa. Para supor e cumprir esse outro perfil aqui de gabinete que a gente fabrica também, que é o FH, a Ciflux lançou o FHB, que é uma FH Buster, que é justamente para adaptar um fancolete, que tem essa entrada quadrada aqui, com motor EC para fazer controle de rotação. Então é um equipamento que está ali encostado na sala do lado, né? Quem quiser olhar, mexer, ver como é que abre os filtros, ele tem algumas fixações que deixa o filtro F8 estanque, enquanto você troca apenas o G4. Então dá para vocês brincar com ele ali, não vou parar muito aqui, a gente troca figurinha depois. Aqui uma forma que ele é utilizado, né? Tem um built-in ou fancolete, tem uma transição e eu tenho ele na saída do equipamento para fornecer a filtragem correta para o meu ambiente e atender a 7256. Aqui eu quero trazer para vocês uma situação, se vocês está bem a imagem para vocês aí, mas eu queria que vocês olhassem para essas imagens. Tem imagem de vocês aqui, tem? Ou é parecido? Não, é só parecido, né? Do escritório de vocês lá.
Mas aqui, se eu olhar, está tudo pintadinho, está tudo bonitinho, tudo bem feito, eu não vou impor defeito nenhum aqui. Mas e os efeitos de sistema que tem nessa obra? Será que está calculada essa minha perda de carga? Será que essa curva aqui, para deixar bonitinho aqui do lado, está bem simétrico, né? Para o caldeireiro fez bem aqui a simetria. Mas será que está ok a minha perda de carga? Será que se eu botar uma curva na entrada do meu equipamento não vai aumentar o ruído? Eu digo para vocês que vai. Curva na aspiração é um veneno. Aqui também. Né? Tenho aspiração, eu tenho uma redução da minha boca e estou fazendo aqui a aspiração do ar possivelmente filtrado para fazer uma renovação de ar lá dentro. Notaram alguma coisa normal ali? Eu tenho uma descarga aqui de uma exaustão. Não sei do que é, se é cozinha, se é de autoclave, não sei do que é essa exaustão. Mas ela está exaurindo, jogando para cá o ar sujo, e os outros ventiladores estão aspirando, jogando para dentro do prédio novo. Está bonito? Está lindo. Mas tem coisas para corrigir. Também está pintado, está bonito, mas será que essa curva aqui eu não podia ter ajustado? Né? Aqui tem uma boa entrada de ar. Como é que eu podia melhorar essa entrada de ar? Será que se eu colocasse aqui umas veias fazendo a condução do ar, que a tendência é que o meu ar baixe aqui, do que muitas que já vi. Aqui também curva na aspiração, né? Muito próximas. Eu tenho que ter no mínimo de três diâmetros de rotor de entrada para mim poder deixar ele duto reto, para mim não ter nenhuma perda, ou ter uma perda mais baixa. Neste caso aqui, esse é o pior caso. Inclusive eu botei uma nota aqui, ó. A ANCA 201 fala muito disso, o Ashore Fundamentos também, o SMACNA também. O que acontece? Eu não tenho como prever a perda de carga quando eu boto uma aspiração desta forma aqui no meu duto. Estima-se que eu posso perder 45% aqui da minha vazão, no rendimento do equipamento, e 25% da minha velocidade. Então, isso aqui é a pior situação que eu posso ter numa aspiração de um ventilador centrífugo. Então, está bonito também, está bem instalado, mas a configuração do duto, eu podia pelo menos ter botado uma curva, fazer uma transição, nem que eu abrisse aqui. Obrigado. Eu poderia melhorar esse sistema. Então, há formas de melhorar, há normas que podem ser aplicadas. Eu falo isso, gente, porque às vezes o pessoal manda uma pressão, eu quero 50 mil metros cúbicos por hora e quero 40 de pressão. Isso a gente não desconfia, mas muitas vezes o projetista manda assim, eu quero 50 mil metros cúbicos por hora e eu preciso de 300 PA. Pior que não é PA, 300 milímetros por d'água. Aí eu pergunto para ele, tá, é pressurização? É, pressurização. Quantos andares tem no prédio? 8. Na verdade, como é aquilo que eu falei, como as normas não falam nada, e nem ele tem que fornecer para dedicar. Ontem chegou uma situação para mim, por exemplo, foi de pressurização. Ele pegou e me deu a referência de vazão para mim selecionar meu equipamento. Eu perguntei para ele, e a pressão? A pressão é 50 pascal. Como assim 50 pascal? Mas eu já tinha pego essas coisas aqui. Na norma ali fala que eu tenho que ter 50 pascais na porta com uma porta aberta. E aí ele entendeu que aquilo ali que era a pressão do ventilador. É complicado. Então tem muita gente tomando cerveja aí no mercado, né? Finalizando aqui, isso aqui é um multi-timer. É uma situação que a Flux lançou também. Hoje eu posso utilizar esse equipamento para colocar um exaustor numa reserva técnica e ter 3 interruptores ou 3 banheiros acionando esse mesmo equipamento. Então eu não tenho fechamento de curto, não tenho queda de tensão, eu consigo colocar os interruptores em paralelo com esse equipamento, o nosso timer,
e ele aciona o ventilador. Ele só vai deixar de funcionar e entrar o timer quando eu tiver com todos os interruptores ligados. Então, se eu precisar fazer uma exaustão de banheiro, eu tenho 3 suítes dentro de uma casa, e eu não posso usar aqueles exaustorzinhos de banheiro, posso colocar uma central, uma reserva técnica, um outro inline, e fazer a exaustão dos 3 banheiros. E não preciso usar compactora nenhuma para poder fazer essa utilização. Rapidamente, esse fluxo também tem sensores para compilar motores motores EC, né? Temos também CO2, monóxido de carbono para a garagem. Esse aqui trabalha direto com esse cara em garagem fazendo eficiência. Esse aqui é um motor EC centrífugo a jato. Micropressão para fazer diferencial de pressão em sala hospitalar, em sujidade de filtros. E eu tenho um controlador de potência. Esse cara aqui modula equipamentos monofásicos 220. Então eu posso colocar tanto esses aqui, CO e CO2, para operar sem inversor de frequência como monofásico. Aqui é a forma que se faz hoje. Tem um gabinete de ventilação, tem que ser trifásico, porque eu preciso usar inversor de frequência para modular, e usar os sensores EC para ter uma saída analógica de 0 a 10 para modular esses equipamentos. Mas eu tenho essa nova forma de utilizar também. Eu tenho um gabinete, né? Eu não tenho já o inversor de frequência e não tenho mais o motor trifásico. Eu tenho um gabinete monofásico com um sensor que já tem um controlador embutido que modula esse equipamento. Então aqui eu ganho eficiência, eu ganho redução de valor, de custo, né? Que eu vou reduzir, parte de elétrica e automação também. Finalizando, né? Eu falo sempre que é bom instalar. Eu acho que a gente, fabricante, instalador, lojista, todo mundo tem que estar junto aí, cliente final, para a gente não pegar essas coisas, né? Isso aqui é um projeto, e muitas vezes, quando o projetista não deixa claro que isso aqui é uma simulação só do duto, quem vai instalar vai imaginar que tem um cara assim aí dentro, né? E aí vocês vão falar, o Leandro está de brincadeira, porque não existe esse tipo de instalação. Mas eu provo para vocês que tem. Então vocês conseguem ter esse tipo de instalação. Obrigado, pessoal. Se tiverem perguntas, acho que não tem mais tempo. Quero me